Já de volta aqui com o TV Mar News, e a gente traz informações para vocês a respeito de mais uma operação que acontece também na manhã de hoje. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quarta-feira a Operação Seguro Mamata, que investiga uma organização criminosa que praticava fraudes ao seguro-desemprego nos estados de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e São Paulo. No total, foram expedidos pela Justiça Federal de Alagoas um mandado de prisão e 40 de busca e apreensão. Os materiais apreendidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal aqui em Alagoas, no bairro de Jaraguá, onde serão analisados. Fica aí também para vocês as imagens, que vocês viram aí na sua tela, também desses materiais que foram apreendidos da operação que acontece também na manhã de hoje, tá certo? Operação Mamata. E olha só, agora a gente continua falando, de certa forma, dessa questão da seara criminal. É que um dos chefes da facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios estava preso desde setembro de 2019 e foi solto no último sábado por decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Mello. É o André do Rap, né? Se vocês aí têm acompanhado algumas informações aí na mídia, também tem visto que ele agora foi solto e parece que se encontra foragido. A gente vai agora conversar com Alexandre Teixeira, ele que é advogado criminalista, e vai explicar para a gente o que foi que aconteceu, que possibilitou a soltura, então, de André do Rap. Muito bom dia para você. Tudo isso devido ao pacote anticrime, não é isso? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, Porlane. O que acontece? A Lei 13.964 de 2019, conhecida vulgarmente como pacote anticrimes, ela trouxe algumas mudanças e incluiu alguns dispositivos importantes no Código de Processo Penal, como, por exemplo, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Primeiro, é importante, aqui tratar inicialmente sobre a questão da prisão preventiva, o que ela é, e nesse caso do André do Rap, A prisão do André do Rap era uma prisão preventiva, ou seja, é uma prisão cautelar. O que é isso? Essa prisão ela tem como objetivo proteger o processo. É uma prisão situacional, que visa proteger algo do processo. Por exemplo, evitar que essa pessoa venha cometer novos crimes, evitar que essa pessoa coloque em risco ali as provas do processo. Então, a prisão preventiva ela é utilizada, por exemplo, nesses casos. Ele não estava cumprindo pena, é diferente. Então, inicialmente, fazer essa distinção é muito importante. E aí, o Código de Processo Penal, ele não traz um prazo para a prisão preventiva. E aí veio a Lei 13.964, com o pacote anticrime, e incluiu o parágrafo único no artigo 316 do Código de Processo Penal, onde ele determina que o juiz, de ofício, ou seja, sem precisar de requerimento nem do Ministério Público nem da Defesa, ele venha a analisar, revisar a necessidade de manutenção dessa prisão preventiva. E aí ele vai revisar se é necessária a manutenção daquela prisão ou não, se ainda existem lá os requisitos para a prisão preventiva ou não. Um fato importante também, que o pacote anticrime ele trouxe, e que era algo que era muito discutido nos tribunais e também trazido pelos advogados, é a questão da contemporaneidade da prisão. O que é isso? A prisão preventiva ela é necessária naquele momento, e o Código de Processo Penal hoje ele traz essa determinação, que a prisão preventiva ela deve ser contemporânea ao fato que enseja a prisão preventiva. Então, nesse caso do André do Rap, o ministro Marco Aurélio, ele se utilizou de um novo texto, de um novo dispositivo legal trazido pelo pacote anticrime, que foi o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o qual determina que a cada 90 dias o juiz ele deve revisar a necessidade da prisão preventiva, sob pena de tornar essa prisão ilegal, que foi o que aconteceu. Como não houve essa revisão sobre a necessidade da prisão, tanto o juiz ficou inerte, quanto o Ministério Público também não se manifestou, a prisão tornou-se ilegal por força do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.
o que aconteceu com ele, ou seja, pode acontecer então com outros presos também que venham a se encontrar na mesma situação. Perfeito. Eu sempre falo que esse dispositivo ele foi muito importante para o Código de Processo Penal brasileiro, porque em que pese a prisão preventiva ela não tem um tempo determinado, né? Diferentemente da prisão temporária, por exemplo, de 5 dias ou 30 dias a depender da situação, a prisão preventiva ela não tem um prazo determinado. Então é muito importante esse novo dispositivo que o Código de Processo Penal ele traz, que pode aí beneficiar não somente ao André do Rap nesse caso, mas também a outros presos que estejam nessa situação, né? É sempre bom deixar claro que o processo criminal ele não deve ter capa, ou seja, tem que ser analisado somente com o conteúdo que tem ali no processo, que inclusive o próprio ministro Marco Aurélio, ele mencionou isso em uma de suas entrevistas, por exemplo. Então é muito importante que as pessoas venham se conscientizar para que não venham, por exemplo, a julgar o ministro do STF porque ele veio aplicar somente o que determina a legislação. Agora, Alexandre, como o próprio nome já diz, né, é um pacote anticrime. Existem outras medidas também que vêm junto com esse pacote. Eu queria que você pudesse mostrar aqui para a gente quais foram as principais mudanças que o pacote anticrime trouxe e essas mudanças, de fato, têm sido mais positivas ou negativas? Explica. Veja bem, positiva ou negativa depende do ponto de vista. O que é que acontece? O Código de Processo Penal, ele é importante para garantir que uma pessoa acusada venha a ser processada de uma forma legal. E o Código de Processo Penal, ele traz essas garantias, por exemplo, para que venha ter o devido processo legal. E para isso, a pessoa acusada, ela tem lá as suas garantias a ser protegida, ou seja, para limitar o poder punitivo do Estado. E aí, o Código de Processo Penal, ele traz algumas inovações vindas da Lei 13.964, o pacote anticrime. As principais mudanças, na prática, está justamente na questão da prisão preventiva e nas decisões dos juízes. O que é que acontece? A prisão preventiva, de acordo com o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, ela só deve ser decretada quando não for suficiente outra medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, o Código de Processo Penal, ele deixa claro que a prisão é a última medida a ser adotada pela Justiça. E aí, o artigo 319 do Código de Processo Penal, ele traz lá uma relação de medidas cautelares que podem substituir a prisão. E o pacote anticrimes, ele deixa clara essa necessidade de observar essa última, digamos assim, a última medida que é a prisão. Foi a Lei 13.964, ela trouxe várias alterações e incluiu vários dispositivos importantes, principalmente quanto à prisão preventiva. Por exemplo, quanto à necessidade de o juiz ele observar os fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, ter uma decisão que ele venha fundamentar cada ponto que deixem claro que essa medida mais gravosa que a prisão é a necessária naquele momento. Então, a Lei 13.964, ela trouxe sim vários pontos, vários dispositivos importantes para o Código de Processo Penal, que é justamente o que limita a atuação do Estado para proteger qualquer cidadão, não somente o que a população gosta de chamar de bandido, mas todo cidadão ele deve ser protegido e o Código de Processo Penal ele protege o cidadão disso. Partindo sempre do princípio de que a justiça deve ser cega, não é isso? Perfeito, exatamente. A justiça deve ser cega e o Código de Processo Penal, contrário ao que outras pessoas pensam, ele vem para proteger justamente o cidadão do poder punitivo do Estado. Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Sempre um prazer imenso. Olha só, gente, agora a gente confere os principais destaques dessa manhã, nos mantendo sempre atualizados no portal Gazeta Web. Vamos acessar lá então comigo, www.gazetaweb.com, e a gente vai acompanhando aqui, olha só, destaque
aqui na Gazeta Web, rombo de 12 milhões. A operação investiga fraudes em seguro-desemprego em Alagoas e outros 3 estados. Essa a gente já falou aqui sobre essa operação que está acontecendo. Uma outra operação também, Ipanema, a operação desarticula bando suspeito de tráfico de drogas em Santana. E a gente vai mostrando para vocês aqui também outros destaques, olha só. Todos os municípios alagoanos, o Ministério Público Estadual vai investigar o uso de verbas federais para combate à pandemia. Muito importante essa ação do Ministério Público. É necessária, de fato, que essa investigação seja feita, né? Lei Aldir Blanc, FEMAC prorroga as inscrições de espaços culturais aqui da capital. Consórcio Nordeste, Ministério Público de Contas aponta fraudes na compra de respiradores aqui no governo do estado também. Esses e outros destaques você vai acompanhando, então acessa aí www.gazetaweb.com. E você ali no cantinho da tela também vai acompanhando a nossa programação ao vivo, porque agora a gente já está aqui, já mudando, continua aqui no estúdio sentadinha, recebendo aqui Jamile Coelho no nosso quadro Direito e Cidadania. Muito bom dia para você, Jamile, tudo bom? Bom dia, Como é que você está? Tudo em ordem. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto, você sempre trazendo, na verdade, assuntos muito pertinentes, né? Hoje a gente fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. O quanto que é importante a gente ter consciência desses direitos e deveres também, né? Isso. Semana passada a gente falou sobre o aniversário da Constituição, né, de como ela era formada. E um dos artigos mais famosos da Constituição Federal é o famoso artigo 5º, que ele proclama os direitos e garantias fundamentais. Inclusive, pegando o gancho aqui no doutor Alexandre, né, que me antecedeu, esse artigo 5º, ele traz exatamente a proteção do indivíduo perante o Estado. Então, quando ele fala do Código do Processo Penal, ele fala ali, com base no artigo 5º, de que você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. A gente tem nos fundamentos da Constituição e nos objetivos da Constituição os valores da dignidade da pessoa humana, a liberdade, a propriedade privada. Então, esse artigo 5º especificamente, ele fala na primeira parte dos direitos individuais e coletivos. Depois, no 6º, a gente tem os direitos sociais. O 7º, até o 11º, mais ou menos, a gente tem os direitos de nacionalidade, 13º e 14º, e depois os direitos políticos. Isso tudo em relação ao indivíduo. E é por isso que a gente fala que nesse capítulo, né, no título 2, a gente tem os direitos, deveres e garantias fundamentais do indivíduo. Esse do indivíduo, né? E quando a gente fala sobre esses direitos e deveres coletivos? Os direitos e deveres coletivos, ele visa a proteção da massa, não só eu, pessoa, contra o Estado, né? Mas a sociedade como um todo, proteger a sociedade para que ela viva em harmonia e que é um dos objetivos da sociedade do Brasil, uma construção de uma sociedade justa, solidária, igualitária em relação aos outros povos. A preferência pela solução dos conflitos pacíficos. Por quê? Isso tudo é uma construção, né? Acho que a gente já vem começando aqui a debater a Constituição. Esses direitos que a gente vê no artigo 5º, ela decorre da nossa Constituição Cidadã, que a gente já falou aqui que ela foi feita, é a primeira Constituição da gente feita com a participação popular, e ela puxou essas garantias para o indivíduo, contra o Estado. E a gente vê o nascedouro dessas garantias ainda em 1789, com a Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité, não falo francês, mas liberdade, igualdade e fraternidade, que foi aquela revolução de 200 anos atrás, né? Que protegeu as pessoas dos monarcas, daquele poder absoluto, de que se podia fazer qualquer coisa baseada em lei ou na inexistência dela. Isso logo depois, ou um tempo grande depois, na verdade, 1948, foi a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, a Organização Nacional, né, de proteção a esses indivíduos. E em 1988, com a nossa Constituição, esses direitos eles foram bem esmiuçados. E isso é importante porque é exatamente a proteção do indivíduo perante a força do Estado. Eu até trouxe aqui, na minha colinha, né? Pode ficar à vontade. Esse artigo, ele tem 78 incisos. Então, ele fala tudo da proteção, que a gente, no dia a dia, nem percebe que é um direito constitucional. Por exemplo,
ele já começa assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ou os residentes aqui no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, é por isso que nós temos a punição no direito penal se alguém pratica um homicídio, um feminicídio, um infanticídio, enfim, contra a pessoa. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. E ele elenca 78 possibilidades. Então, por exemplo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E isso é uma conquista, porque antes da Constituição, por exemplo, as mulheres não podiam trabalhar sem a autorização do marido. É impensável hoje. E a gente fala assim, parece que foi há tantos anos atrás, mas não é tão antiga assim, né? Não. Inclusive, falando sobre a Constituição em casa com as minhas filhas, eu estava exatamente exemplificando. A vovó não tinha o direito de votar. É impressionante. A bisavó delas, no caso a minha avó, né? Sim. E o quanto que isso era grave, né? E hoje a gente se pega tendo acesso a tudo isso e não tem noção do quanto que a gente caminhou, o quanto que isso é importante para a sociedade, né? Sim, fazendo uma tangente aqui no direito da mulher, as mulheres eram consideradas seres de segunda classe, porque não tinham direito de votar. E votar nas pessoas que fariam as leis para serem aplicadas em relação a ela. Né? E foi muito um dia desse. A gente começou a votar em 1932. Né? Eu assisti ainda essa semana um documentário chamado A Juíza, sobre a juíza Ruth nos Estados Unidos, na Suprema Corte, que faleceu há pouco tempo. E de quanto foi importante a luta dela e que foi, de qualquer forma, copiada e respeitada por outros países. Por exemplo, uma mulher, ela não tinha determinados benefícios porque ela não era considerada chefe de família. Então, esse artigo, que pra gente é muito... Esse inciso do artigo 5º, que pra gente é muito simples, os homens e mulheres são iguais perante a lei, pra mim isso é absolutamente normal. Ele não era tão normal assim, ele não era tão corriqueiro, né? Aí a gente já vai aqui para outra situação. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Para o particular, e a gente está falando desse artigo 5º, que ele serve para o particular, ele não serve para o Estado, eu só sou obrigada a fazer alguma coisa se tiver uma lei. E também não posso ser obrigada a fazer determinada coisa se não existir essa lei. Isso se diferencia, por exemplo, do Estado, da União e do município. Estado, União e município, ele só pode fazer alguma coisa se tiver uma lei autorizando. A gente pode fazer qualquer coisa, desde que a lei não proíba. Essa é uma diferença clássica entre o direito privado do indivíduo e o direito do Estado. Aqui, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Imagine que a gente vem de uma Constituição de 1988, depois de um período, né, em que a democracia ficou vulnerável, baseada na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que foi em 1948, então, depois da guerra, né, onde a gente teve aqueles tratamentos desumanos e degradantes. E a gente fala isso no programa passado, mas para a gente entender, por exemplo, se você tiver uma lei que permite a tortura, certo? Nas polícias ou nos estabelecimentos prisionais, por exemplo, essa lei é inconstitucional, porque ela vai de encontro à Constituição, aqui desse artigo 5º. A gente começa a falar isso de uma forma corriqueira, mas a gente tem essa proteção da garantia constitucional, por isso que eu sou uma árdua defensora aqui da Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, eu tenho hoje, e olha que importante a gente ter isso, a liberdade de dizer o que eu penso, de seguir determinada religião, já é outro inciso daqui, de seguir determinada ideologia política e poder expressar isso, de fazer as pessoas conhecerem o meu pensamento. Eu só não posso me esconder. Então, hoje muitas pessoas são os famosos haters, né? Ou fazem perfis falsos na internet. Ele pode expressar a opinião, pode e deve, mas não de forma anônima, né? Já que eu tenho uma opinião, eu vou colocar aí a minha assinatura. Então, é livre a liberdade de expressão e de opinião, vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao grave. Então, se você me ofende, eu tenho um direito de resposta para pedir de você, para que você peça desculpas publicamente. Agora, por exemplo, nesse período eleitoral... Muito importante. É muito importante, porque se é um fato inverídico, se não é uma crítica administrativa, imagine, o direito eleitoral garantido aqui por uma situação... Por um inciso de um artigo constitucional. Eu tenho o direito de, naquele mesmo espaço de tempo,
de você me ceder o seu espaço de tempo para eu dar a resposta. Lógico que obedecidos os requisitos legais, né? E fora do período eleitoral, você tem também, se sair uma matéria jornalística ou se alguém, determinadas pessoas falam alguma coisa que atinge a sua honra ou a sua liberdade, enfim, calúnia, difamação, esses crimes de expressão, você tem o direito de resposta, né? Você busca os meios legais para ter esse direito de resposta. E a gente nem imagina que isso está previsto na Constituição. É inviolável a liberdade de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, como eu disse anteriormente. Então, você pode seguir qualquer religião católica, evangélica, de matriz africana, enfim, qualquer uma. O Brasil é um Estado laico. Apesar de ter uma referência a Deus na Constituição, o Brasil permite que você siga qualquer religião. E olha como isso é importante, né? Tudo isso dentro da nossa Constituição foi um passo muito importante, muito grande para todo o país, né, para toda a sociedade brasileira. Eu queria só que você pudesse fazer as nossas considerações finais, que a gente já está com um tempinho apertado, infelizmente. A gente vai continuar aqui estudando, comentando sobre a Constituição. Falamos no último programa que era importante que essa Constituição ela fosse dada nas escolas, né? Sim. Porque são direitos muito elementares. E a gente aqui vai ter alguns dias para falar sobre o famoso artigo 5º e os outros 245 da Constituição. Com certeza, Jamile, muito obrigada pela tua participação. Vamos subir as letrinhas comigo, encerrando aqui. Gente, muito obrigada também pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá. Vamos lá? Somem as letrinhas.